Sobre o trabalho à frente da Procuradoria Municipal de Campina Grande, quais seriam os maiores desafios e realizações? Olha, o município de Campina Grande, ele tem, pela sua própria natureza e a dimensão geográfica de Campina Grande, diversos problemas. E, unido a esse item, a esse ponto, nós vamos encontrar diversos obstáculos que nós encontramos aqui na Procuradoria. E graças a Deus, com muita habilidade, com muita sabedoria, com muita perspicácia de advogado, de uma militância de 19 anos de advocacia, a gente chegou a um modelo. Nós, graças a Deus, hoje nós limpamos o município de 19 inserções no CALC. CALC é como se fosse uma espécie de Serasa, como se para as pessoas jurídicas e como se fosse um SPC para as pessoas físicas. E proveniente da inadimplência do município na época, né, da gestão passada, e a ausência de prestação de conta. Quando o município inadimple um desses contratos ou deixa de prestar conta em um desses contratos, a União, né, lança o nome dele no CALC, né, essa central de restrição de créditos dos entes públicos. Esse foi um dos grandes obstáculos que nós encontramos. Mas encontramos outros obstáculos praticamente transponíveis, mas graças a Deus nós nos desdobramos e chegamos também a um bom termo, como uma prestação que nós herdamos da gestão passada, porque não pagou um centavo sequer de prestação junto ao governo da União. Isso fez com que o município de Campina Grande, nos primeiros meses, tivesse que pagar uma parcela mensal, sempre crescente, com base em tabela price, que é uma característica de um anaprocismo de juros sobre juros, na ordem de 4 milhões e 500 mês, e que nós reduzimos a 83 mil reais à época. Hoje deve estar em torno de 100 e alguma coisa, mas isso também foi uma vitória, digamos assim, maiúscula, uma vitória de muito fôlego, de muito trabalho e de muita perspicácia jurídica. Afora isso, diversas ações que o município tem, que enfrenta, de terceiros, às vezes de cobranças mesmo, de prestação de serviços realizados na gestão passada, e que essas ações elas redundaram e acabaram sendo, digamos assim, apreciadas pela gestão atual. O senhor falou do CALC, isso impede também o envio de recursos do governo federal ao município de Campina Grande? Não tenha dúvida. O lançamento do nome do município no CALC impede não só o estabelecimento de convênio entre entes federados, entre a União e os municípios, né? Assim como cessa qualquer tipo de fatura, de recurso que eventualmente venha do governo federal para pagamento de obras no município de Campina Grande. Então, quando passou a gestão ao prefeito Romero Rodrigues, quando afirmou que as contas do município estavam em dias, que haviam recursos no caixa, o prefeito veneziano equivocou-se. Ele se equivocou redondamente, né? No ponto infantil a gente vê que Pinóquio cresce o nariz, né? E outros crescem outras partes do corpo, né? Até alguns pelos capilares, né? Mas a verdade é que se diga, é que o município de Campina Grande, temos como provar isso, nós herdamos grandes problemas e outros que foram gerados exatamente para impedir o avanço da gestão. Por exemplo, não se concebe que o município de Campina Grande, que você passe 8 anos e não faça um plano de carreiras e remuneração dos servidores. Foi feito pela gestão passada, mas precisamente nos 3 últimos meses da gestão passada, ou seja, em 2012, que ele desencadeou vários planos de carreiras e remuneração. De quem? Do pessoal da saúde, dos servidores efetivos da saúde, dos servidores da Secretaria de Educação, que são professores, ou seja, gerou despesa para o outro pagar. E a época em que foi feito esses planos, fica constatado, ou então, ao menos dá-se a entender, o caráter eleitoreiro. Me desculpe, mas isso aqui foi uma avaliação pessoal. Está mais claro do que o sol no meio-dia, né? Está mais na cara do que determinados bigodes. Ô, doutor, no caso dos gestores, o senhor acredita que o índice de inelegibilidade seria menor caso houvesse mais procuradores? Ora, você fala de inelegibilidade em que sentido? De inelegibilidade ou de inadimplência? Né? Inelegibilidade mesmo, porque por muitas vezes, por reprovações de contas, por alguma questão, o chefe do executivo acaba ficando inelegível.
Olha, é verdade. O Ministério Público, quando ele ajuiza alguma ação, ou os procuradores também ajuizam algumas ações contra os prefeitos na atualidade, e quando passa a gestão, essas ações de improbidade, elas realmente elas demoram muito a ter um resultado final, acaba por, digamos assim, beneficiar determinadas condutas, né, feitas em gestões passadas. Então você vai encontrar muitas coisas que, mesmo que você apresente isso ao Ministério Público, ele também vai fazer a sua investigação própria. E com base, inclusive, nas suas próprias conclusões, nas suas próprias análises, né? Então, se você manda um extrato oficial, ele ainda mesmo assim vai conferir se você está ou não falando a verdade. E aí demora um determinado tempo, essas ações, pelo rito que se impõe, é uma ação morosa, né? O rito processual que se dá essa ação não é um rito célere, né? Daí porque o Conselho Nacional de Justiça impôs determinadas datas para que essas ações passem a ser julgadas, daí a existência daquelas famosas meta 4, meta 5, meta 6, meta 7 e sucessivamente, mas exatamente para dar uma satisfação à sociedade. Ações antigas que duram aí 5, 6 anos, e principalmente que é evidente que algumas ações se encontrem a figura, né, deletéria da chicana processual, onde se arrola testemunha que às vezes não comparecem, e no final depois dispensam essas testemunhas assim do nada, diligências que são infrutíferas, que não vai chegar a lugar nenhum, mas essas ações elas são proteladas pelo tempo exatamente por isso. Eu creio que se tivesse realmente mais procuradores efetivos e mais promotores de justiça, certamente a fiscalização ficaria melhor e os gestores pensariam 2 ou 3 vezes na hora de praticar qualquer tipo de ilícito. Diante da atual crise econômica, não só no país, é uma crise mundial, o prefeito Romero Rodrigues, assim como prefeitos e chefes de executivo pelo Brasil afora, reduziu o próprio salário. No caso aqui de Campina Grande, também cortou em 20% a gratificação de comissionados. Já estamos aí há pouco mais de um mês dessa medida do prefeito. Já é possível mensurar o impacto disso nas contas do município? Olha, verdadeiramente eu não tenho esses números para você, mas o que eu posso dizer a você é que se nós não tivéssemos feito isso, nós estaríamos pior. Nós temos municípios aí à beira de não pagar a sua folha de salário, né? E por quê? Porque existe uma queda sistemática do fundo de participação e todas as fontes de recursos do município, não só do fundo de participação dos municípios, mas também de outras fontes de recursos que o município recebe. A cada mês que a gente descobre que a gente recebeu até 50% menos verba do que no mesmo mês do exercício financeiro passado. Então é assim praticamente impossível você gerenciar uma folha de pagamento e, além do mais, você encontrar meios de manter as creches em dia, de manter os serviços essenciais da saúde, de manter hospitais, de manter todo um sistema de trabalho ativo sem você cortar na sua própria carne. Foi o que o prefeito fez. Uma iniciativa inovadora, né, de sensibilidade ímpar, porque ninguém até então falava nisso, né? Até então, até o prefeito fazer esses cortes, ninguém nem se cogitava em querer reduzir. Nem os meios de comunicação tocavam especificamente dos salários dos secretários, dos prefeitos e tudo mais. Depois do lançamento dessa brilhante iniciativa do prefeito, realmente passou a se observar o quanto um deputado ganha, quanto um deputado estadual ganha, um deputado federal ganha, né, um senador ganha, um presidente da República ganha, um prefeito ganha. Então o prefeito passou então a cortar na sua própria carne. Vou reduzir meu próprio salário, vou fazer isso com todos os meus secretários, assim fez, e também de todas as gratificações que são de natureza do trabalho, aquelas gratificações em que você, por ato discricionário, você lança essa gratificação de conformidade com a tipicidade do seu trabalho, da especialidade do seu trabalho. Preocupado também com a questão das finanças do município, o prefeito Romero Rodrigues realizou, salvo engano, no mês de maio, um mutirão fiscal aqui no município. Qual foi o impacto desse mutirão e como é que esses recursos são convertidos em benefício da sociedade? Olha só, o mutirão fiscal é um benefício imenso à sociedade. Primeiro, você está dando oportunidade
aquele que está inadimplente. Ninguém inadimple, ninguém deixa de pagar por deixar. Há casos, obviamente, isolados, mas na grande maioria você tem um motivo pelo qual você deixa de contribuir, né? Diversos, dos mais variados possíveis. Ora é porque você não tem recurso mesmo, ora porque você não vê serviço sendo prestado pelo município, e naquele momento, naquele instante, você deixa de pagar e de contribuir para digamos assim, o avanço de alguns serviços essenciais. Nós temos um débito imenso e oferecemos a todos, sem exceção, a todos os munícipes a oportunidade de quitar débitos com descontos de multas e até de juros. Não para estimular você a pagar, a deixar de pagar, porque esse não é o objetivo, mas dizendo o seguinte: tudo é uma oportunidade para que você ofereça ao município a sua contribuição como cidadão. Primeiro, cumprindo a sua obrigação de recolher os tributos. E o caráter social do tributo é uma coisa muito sublime, porque é por intermédio desses tributos que nós estamos na sua rua, nós estamos calçando a sua rua, nós estamos drenando aquela água que fica empoçada na sua rua em momentos de chuva que você é intransitável. Você está alimentando as pessoas e os beneficiados com as creches. Então é por intermédio desse tributo que você deixou de pagar por qualquer tipo de motivo, mas é por intermédio dessas verbas que o município chega até você. É comum você encontrar pessoas no povo e dizer assim: olha, eu pago rigorosamente IPTU e a minha rua não é calçada, né? Ou então eu pago a contribuição de iluminação pública e eu tenho deficiência de iluminação no meu setor. Primeiro, é preciso que se observe, que tenha a mentalidade de que essa contribuição, ela não digamos assim, ela não tem uma resposta imediata. O imposto de renda que você paga, e às vezes descontado, às vezes compulsoriamente na fonte, não significa que você vai ter uma saúde perfeita, paga pelo Sistema Único de Saúde. Você está contribuindo para a saúde, né? Então, é exatamente essa finalidade também dos tributos municipais. Você está pagando o IPTU, obviamente que seria interessante que todos da sua rua pagassem, né? E que tivesse uma política dizendo: olha, aqueles que estão adimplentes vamos calçar determinadas ruas. Mas você contribui para toda a cidade, né? E tem pontos críticos que merecem uma atenção especial. Isso é verdade, né? Algumas ruas que merecem, obviamente, que estão com os seus proprietários rigorosamente em dia com o IPTU, mas às vezes tem algumas prioridades que, se não fizer, vai dar um problema maior, né? Calçando rua, você tá evitando proliferação de insetos, você está tirando do povo um foco que pode prejudicar a saúde. Enfim, é saúde. Você calçando ruas e fazendo, organizando todas as vias públicas, você está ajudando a saúde do seu próprio cidadão. Então é por intermédio desses tributos que a gente oferece os melhores serviços. E o mutirão veio exatamente nesse sentido, de oferecer essa oportunidade única que o município oferece, estende a mão para dizer assim: contribua, porque eu quero e muito contribuir com a sociedade. Recentemente, em entrevista à imprensa, o senhor afirmou que 80% das obras tidas como realizadas pela gestão anterior são factoides. O prefeito veneziano contestou sua informação, chegando inclusive a fazer duras críticas. Como é que o senhor vê essas críticas do ex-prefeito do município? É um abraço de afogado. Aqueles que você se abraça até com jacaré, né? Ou então com um peso que leva mais ainda ao fundo. Nós temos fatos extremamente graves no município. Não faço nenhuma acusação direta ao prefeito. Eu digo que esses fatos existiram. Não estou dizendo que ele é criminoso, mas eu digo que, por exemplo, 7 milhões de reais de cheques sem cláusula de fundos. Nós temos um relatório da auditoria atestando esse fato. Os cheques foram emitidos sem recursos em caixa. Sem recursos em caixa, né? Eu digo, por exemplo, que a JGR era uma empresa que pertencia a um determinado servidor público municipal. Essa empresa foi transferida a uma pessoa, que essa pessoa era uma pessoa que não tinha recursos públicos, não tinha recursos financeiros, e essa empresa venceu uma licitação, onde apenas num contrato de licitação, entre aspas, diversas ruas em Campina Grande, apenas 3 empresas concorreram. É como se nenhuma empresa do Brasil tivesse interesse em concorrer a um contrato de 10 milhões de reais. Como se tivesse assim,
nenhuma empresa do Brasil dissesse: eu não tenho interesse nenhum em ter um contrato de 10 milhões de reais. Então apenas 3 empresas concorreram. Estranho. É muito estranho isso. Isso é uma opinião pessoal. Quando eu digo que é estranho, é uma opinião pessoal. Mas isso é fato quando eu digo que apenas 3 empresas concorreram. Isso existiu e eu tenho que comprovar isso. Essa empresa, uma, Compec, outra, Contérmica e a outra, JGR. Exatamente essa empresa que tinha, há meses atrás, tinha injetado um capital social de 2 milhões de reais. Essa empresa não tinha nenhum servidor. Não tinha nenhum servidor. Não tinha nenhum patrimônio. Não tinha nenhuma sede. É fato. Não estou acusando ninguém, mas é fato. É estranho? Aí é uma opinião pessoal. Muito estranho. Como é que uma empresa ganha um processo licitatório de 10 milhões de reais? Não estou falando de 10 reais não, nem de 10 mil reais não, nem de 100 mil reais. Estou falando de 10 milhões de reais. E essa empresa, ela não tem um só veículo. Ela não tem uma só sede. Ela não tem um só plano. Gerou uma fatura de 3 milhões de reais. É estranho? É estranho. Né? Por exemplo, a empresa Classic, por exemplo, que tem no site do tribunal. Essa empresa prestou um serviço ao município e recebeu um pagamento de 102 mil reais. Mas como chegou a receber 102 mil reais? Quem recebeu o número do cheque foi feito em nome de uma terceira pessoa. E essa pessoa a gente veio descobrir depois que é uma pessoa ligada, inclusive exibia fotos no Facebook com determinados candidatos. E essa pessoa escutada pelo Ministério Público, afirmou que nunca pegou esse dinheiro. Então, dos 102.300 mil reais, 102.300 reais, essa pessoa não recebeu um tostão disso. Está lá no Tribunal de Contas, enviado pelo gestor passado, uma informação que o extrato constava que ele tinha pago 2.300. Quando a gente coteja ou faz uma comparação com o extrato oficial do Banco do Brasil, você vai ver que o valor é de 102.300 reais. Então, são fatos como esses que nos levam à conclusão de que essas empresas, elas precisam se explicar muito bem, né? E a gente percebe também que quem fazia as faturas dessas empresas, por exemplo, a JGR, era um servidor que era ligado, à época, à Compec. Não estou dizendo que ele fez nada de errado, estou dizendo que esses fatos ocorreram. E aí a conclusão é que se faz, é o público que faz. São fatos como esse que a gente encontrou na gestão, que a gente tem como explicar uma inquietação do ex-gestor. Tem como explicar. Aí é ele sabe o que ele fez. Não é? E nós estamos investigando esses fatos. Estou colocando esses 2 pontos, tem dezenas, mas são muitos, é apenas um pequeno ponto. Né? Então, assim, eu lamento profundamente que ele tenha essa postura, porque ele sabe, ele tem responsabilidade pelos gestores que ele contratou. A culpa dele é em vigilando, de um gestor qualquer, não estou dizendo só dele, não, é em vigilando e em elegendo, porque foi ele quem escolheu o gestor. E de vigilância. Se ficar provado que 10 milhões de reais dessa empresa JGR foi realmente desviado para outra finalidade, é um fato que pouco ele vai conseguir escapar por um motivo muito simples. Não se trata de 10 mil reais. Uma coisa é você furtar um objeto da sua casa, mas outra coisa é você furtar a cama que você dorme todos os dias. Você vai notar. Não é possível que não se note um desfalque nesse montante, se chegar à conclusão, obviamente, que esses fatos são, de fato, né, uma fraude. Mas nós temos aí esses elementos que estão ainda sendo investigados e logo nós vamos apresentar à sociedade, apresentar ao Ministério Público, aos órgãos públicos e mostrar, dizer que façam as suas conclusões. Não estamos acusando ninguém. Os fatos existiram da forma como será relatado e enviado aos órgãos
públicos, federais, estaduais, enfim. A imprensa paraibana tem acompanhado o caso do ex-tesoureiro Renan Trajano. Como é que a Procuradoria tem visto aí essas declarações do ex-tesoureiro? Como é que a Procuradoria tem acompanhado os trâmites desse processo? Olha só, em determinado mês do ano passado, após inclusive a gente ter entrado com várias ações judiciais contra o ex-gestor e contra até esse cidadão, recebo aqui na Procuradoria esse cidadão. Imaginei até que viesse aqui tomar outras providências. Mas fiquei surpreso, porque ele já tinha sido demandado criminalmente com mais de 45 ações e com mais de 35 ou 36 ações civis públicas contra ele. Ele chegou e disse: doutor Marisa, eu vim aqui me comunicar que o senhor, tudo que o senhor fez é verdadeiro, tudo que o senhor botou na justiça é verdade. E o senhor não sabe, desculpa a expressão, essa foi a expressão que ele usou, o senhor não sabe da missa um terço. Eu queria que me dê pelo menos a metade desse texto, que eu vou anotar aqui no papel para investigar. Então, saí à procura desses fatos que ele me denunciava. Né? Fui à Polícia Federal, comuniquei o fato. Fui ao Ministério Público Federal, comuniquei o fato. Né? E também ao Ministério Público Estadual, comuniquei o fato. E saí, fazendo a investigação nos passos em que ele dizia: olha, o senhor vai conseguir isso em tal canto. Eu botei servidores públicos concursados para fazer essa investigação, exatamente para manter a isenção de ânimo. E lamentavelmente a gente vem descobrindo coisas que não são, digamos assim, recomendáveis. Né? E a gente está enviando esses fatos ao Ministério Público para que o Ministério Público adote as medidas cabíveis.